Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal e bem-vindas a este vídeo extra que eu venho falar outra vez, novamente. Eu sei que tem sido um tema que eu tenho andado sempre em cima. Mas realmente é um tema muito polémico, digamos assim. Ainda há muitas meninas que têm muitas dúvidas. E sim, é um tema que também dá pano para mangas. Então, o que é que eu venho falar? Pestanas postiças, outra vez, é verdade, mas desta vez venho-vos falar na parte de quais é que são as minhas favoritas, quais é que eu recomendo, para que tipo de olho, para que tipo de maquilhagem é que eu recomendo. Portanto, é mais a dizer quais é que são as minhas favoritas e para que ocasião é que eu utilizo, e quando eu tenho alguma cliente, qual é o tipo de pestana postiça que eu aconselho, mesmo para quem não está habituado e queira agora iniciar-se nas pestanas postiças, o que é que eu recomendo. Portanto, é um vídeo extra a falar um pouco disso, em volta deste tema, outra vez, mas nesta maneira, nesta nova abordagem. Ok, vocês quando vão normalmente a uma loja onde tenha pestanas postiças, vocês veem de toda a maneira e todo o feitio, é verdade. Então, neste vídeo, o que eu vos quero basicamente falar convosco, ou até num workshop de automaquilhagem, também seria um bom tema para abordar, era que tipo de pestanas postiças é que vocês poderiam começar por iniciar, por comprar. Porque assim que vocês compram e realmente encontrem a vossa pestana postiça ideal para o vosso tipo de olho, porque depois também depende do vosso tipo de olho e às vezes também depende da ocasião para que é, de acordo também com a maquilhagem, vocês quando descobrem a pestana postiça ideal, aí já é muito mais fácil. Agora, até lá, vocês têm que ver que tipo de olho é que têm e para que ocasião é que querem utilizar a pestana postiça. Ok, a minha pestana favorita, a minha marca de pestanas favoritas é a Ardell. E aquela que eu utilizo muita vez, e como podem ver nos meus vídeos quando faço alguma maquilhagem, quase em todas as maquilhagens eu utilizo a pestana postiça a 102 da Ardell. É a minha favorita. Eu agora estou a usá-la neste momento, não vos consigo mostrar, mas posso pôr aqui como é que elas são. É o efeito de pestana molhada, em que ela realmente é um pouco mais alongada, separada umas das outras, e para aí é uma longa, depois a seguir a pestana é mais junta, longa, junta, portanto dá um certo e determinado volume, mas é mais para alongar a pestana. E esta é o que eu utilizo muito mais, este tipo de pestana postiça realmente, e é aquela que eu realmente também acabo por dar a sugestão que será melhor para vocês iniciarem a vossa colocação da pestana postiça. E porquê é que eu gosto tanto desta pestana postiça? Porque ela, além de me dar algum volume, não muito, não é nada exagerado, e para o meu tipo de olho, que além do meu olho é assim um bocadinho grande, não é muito exagerado, é grande, mas é arredondado, e eu acho que assenta muito bem no meu tipo de olho. E ele é excelente, porquê? Porque me dá um efeito, um up ao olhar, sem tirar a visibilidade para as minhas sombras, ou seja, sem me tapar na minha opinião, até aquelas de volume também não tapa. Só mesmo a extensão de pestanas é que acaba por tapar o tal degradê das sombras. Portanto, quando eu faço uma maquilhagem mais vistosa, onde tenha um bom degradê de cores, eu gosto muito de colocar esta pestana, porque acaba por, mesmo com os olhos abertos, acaba por dar visibilidade ao degradê da sombra. E então é por isso é que eu gosto muito, e até acabo por recomendar esta pestana para quem tem até o olho mais pequeno. E o pacote é assim, estas é o que eu estou a usar, a 102, e eu gosto também, e tenho andado a adorar muito, a W7, que também acaba
por ser aquela pestana que quando eu quero volume no meu olhar, quando quero uma maquilhagem onde pede uma pestana com mais volume, acabo e adoro, a Ardell também tem, mas agora estou muito fã das pestanas com mais volume da W7. Para quem tem olhos pequenos, pode sempre cortar as pestanas postiças, portanto, eu recomendo sempre que vocês, antes de colocarem a cola, coloquem no vosso olho para saber se vocês têm que fazer algum corte na pestana ou não. E se vocês tiverem que fazer algum corte na pestana postiça, eu aconselho vocês cortarem o que está do lado de fora da pestana. Portanto, cortarem muito devagarinho, não estejam nervosas para isso e não convém também cortar demais. Vão cortando e vão medindo para ver se realmente consegue apanhar o vosso olho todo. Portanto, à parte de vocês terem que ainda ter que cortar, não é? Vocês podem sempre optar por umas pestanas postiças mais pequeninas. Por isso, estas aqui, as 104 da Ardell, vocês veem muito a mal porque com o reflexo, tenho que vos mostrar mesmo, com o reflexo depois não fica bem. Aí, pronto, tem aqui, estão a ver, estas assim acabam por ser só longas, mais longas. Muito sinceramente em mim, eu não sinto que me faça muita diferença. Eu prefiro então usar as com volume, porque estas só são mais longas e realmente num olho mais pequeno fica bem, mas para mim, por exemplo, eu optaria por utilizar estas mais para o dia-a-dia, portanto, porque elas acabam por ficar tão discretas, tão simples, que eu optaria somente por utilizar estas para o dia-a-dia. Ou então umas até muito mais natural, que até está aqui, natural, e é umas que se chamam Cláudia, acaba também por ser uma das opções que vocês podem utilizar para o dia-a-dia. Elas também são assim mais longas, mas a diferença entre estas e estas, por exemplo, que estas até acabam por ser mais natural, eu vou explicar porquê. Porque estas têm esta pestana aqui mais curta, ou seja, as pestanas que vêm daqui, desde o canto interno até o canto externo, ou seja, vão subindo gradualmente, portanto há um efeito muito mais natural para o dia-a-dia. Estas aqui acabam por ser todas elas muito, quase que parece aquelas patas de aranha, estão a perceber? Muito longas, portanto, se calhar estas aqui utilizava mais para de noite, a 104 Runaway da Ardell, e estas aqui, a Cláudia, utilizava se calhar mais para o dia-a-dia, porque dá o tal efeito de aqui mais curto e depois aqui vai ficando mais comprido. Mas, no entanto, são mais para dar o efeito mais de alongadas. Portanto, acaba por... Pronto, é assim, não é que eu não goste, eu utilizo muito pouco, muito sinceramente. Não acho que surja nenhum efeito. Então acho que o ideal seria assim, aquelas assim que começam aqui mais curtinhas e vão aqui aumentando, seria bom para um efeito mais para durante o dia, porque acaba por ser um mais natural, e estas assim mais longas também poderia ser para um look de dia, porque elas acabam por ser muito mais longas, não têm tanto volume. Porquê? Porque se vocês colocam uma pestana postiça com volume, acaba por não vos mostrar tanto aqui o degradê. E com volume, eu tenho aqui algumas, esta aqui é muito gira, que é da Makeup Revolution. Vão ver? Tem aqui um certo e determinado volume, principalmente acaba por haver aqui o volume aqui mais, aqui neste centro aqui. E, por exemplo, eu optaria por utilizar este tipo de pestana postiça num look do género onde fosse um smokey eyes, não é? Onde não tem muita sombra para mostrar, não é? Muito degradê, é tudo a mesma sombra. Ou então se vocês colocarem somente um eyeliner mais puxado, tipo um cat eyes, não é? E vocês colocam aqui esta máscara de pestanas, não, esta pestana postiça que fica muito mais, ou seja, vai elaborar mais o olho e vai ficar mais harmonioso se vocês colocarem num smokey eyes ou num cat eyes somente uma pestana postiça com mais volume. Portanto, aqui já faz esta conjugação, já fica muito mais bonito e já valoriza muito mais o olhar assim. Por exemplo, eu tenho estas aqui com mais volume, que é da W7, e a W7 este é com 100% cabelo natural,
e é o... Ai, agora não sei qual é qual é. Pronto, é o HL06. Este tem imenso volume, estão a perceber? E acaba por... Porquê? Embora eu também não acho que seja assim tão exagerado, mas quando é muito volume, acaba por perder um pouco, vocês não conseguem ver bem as sombras, principalmente quando vocês abrem o olhar, não é? A pálpebra móvel fica completamente um pouco mais escondida com aquele volume das pestanas. Então, por isso é que recomendo mais aquelas que sejam mais longas e que tenham um bocadinho e determinado volume, como por exemplo estas que eu estava a dizer, que é as minhas favoritas, a 102 da Ardell. Como também vocês têm este, o Lifting, estas Lifting de Ardell acabam por, não sei se vocês estão a ver, acabam por ter, são longas, mas acabam por também ter algum volume, não exagerado como estas, que estas aqui acabam por se perder um pouco, principalmente naquele olho mais elaborado, mais bonito, onde contém sombras, estão a perceber? Onde contém aquelas sombras, aqueles degradês e que acaba por ficar escondido nestas com volume. Então é mais natural que vocês utilizem assim aquelas mais longas, que fica muito mais bonito. Isto é o que eu acho que vocês devem optar. Agora, claro que é diferente. Eu quando maquilho clientes onde tem extensão de pestanas, é tanto volume, é tanta pestana, que eu acabo por nem se notar o efeito degradê da maquilhagem. Então acaba por me chatear um pouco. E mesmo assim, as pestanas postiças, com este volume todo, nem esconde nem metade do que aquelas extensões de pestanas. Por isso é que eu acabo por dizer que para mim é muito mais, valoriza muito mais o olhar este tipo de pestanas, que serve para um evento, serve para maquilhagem dia a dia, ok, tem um bocado mais de trabalho de colocar, mas valoriza muito mais a vossa maquilhagem, o vosso olho, do que a extensão de pestanas, que acaba por ficar uma coisa muito esquisita, muito feia quando vocês colocam, uma bruta de uma maquilhagem, acaba por se perder ali a maquilhagem, o olhar acaba por ser sempre o mesmo e não valoriza de todo qualquer tipo de olhar, qualquer tipo de olhar que se diga do género, em qualquer idade. Para mim é muito, eu acabo por ter mais trabalho a colocar a pestana postiça, mas acaba por me ficar muito mais bonita a maquilhagem toda, o rosto todo. Umas que eu também recomendo bastante, estas é da Makeup Revolution, a Cinderella. Recomendo estas, estão a ver, este tipo de pestana postiça fica ótimo em maquilhagens porque ela é aqui mais, estão a ver? É aqui mais curta e depois vai ficando aqui com este volume todo mais para a parte exterior. Portanto, quando vocês fazem um cat eyes, a parte exterior fica sempre muito mais subida, muito mais up. E então dá um efeito lifting ao vosso olho. E esse efeito, vocês podem conjugá-lo com, já que tem o cat eyes para fazer esse efeito lifting, conjugam-no com a pestana postiça, que fica ótimo. E como tem volume, acaba por nem se perder muito, valoriza muito mais o vosso olhar, abre muito mais o vosso olhar e fica perfeito mesmo, por exemplo, também com o Smokey Eyes, que também vai valorizar muito o olhar. No Smokey Eyes, por vezes, há Smokey Eyes que nem têm o eyeliner, porque acaba por se perder, é tão escuro, não é? Acaba por se perder, então acaba por ficar muito bonito e acaba por fazer um lifting somente aqui nas pestanas, ou seja, acaba por ter mais volume aqui nas pestanas exteriores, não é? E fica bonito e dá um up e fica muito mais puxado e valorizado o olhar. Para quem então tiver o tal olhar descaído, fica ótimo este tipo de pestanas postiças, porque as sombras mais escuras é sempre no canto exterior e assim vocês dão um efeito lifting no canto exterior e ajudam com as pestanas postiças. E agora, as últimas que eu quero falar, que foi aquelas que eu falei em primeiro lugar, são as minhas favoritas, que são a 102 da Ardell, que não está aqui, mas eu posso vos mostrar em foto. E como podem ver, é as que eu tenho hoje, que eu adoro, principalmente em looks mais angelicais, em looks mais românticos. Eu acho que fica sempre bem este tipo de pestana. Também é uma pestana mais separada, um pouco mais longa,
Só que como é pestana longa, pestana junta, acaba por aquela parte da junta dar um efeito mais de volume. Mas não é um volume muito exagerado, é um volume discreto, suave. E também tem um certo e determinado degradê de tamanho, onde aqui começa mais curto e aqui acaba mais comprido. Muito, muito ao de leve. Para mim é o mais bonito, é o que fica melhor em noivas e tudo, é o que fica melhor, em maquilhagens mais românticas, em maquilhagens mais angelicais, portanto é quase aquela pestana que eu uso como base de pestana postiça, mesmo para quem vem aqui maquilhar-se e não está habituado a pestanas postiças. Esta pestana postiça também é o que eu recomendo também para quem não está habituado a pestanas postiças, porque acaba por ser uma pestana. Bom, ela também nem é muito leve nem muito pesada, não fica muito no olhar. Mesmo na colocação dela, ela não pesa como, por exemplo, se fosse esta assim com mais volume. Não pesa, não dá aquele efeito de, ai, parece que tem aqui alguma coisa, porque quem não está habituado e coloca uma pestana postiça fica sempre com aquele peso, não é? E quanto mais volume, mais peso. Esta não. Esta, para além de não ser só longa, também tem um certo e determinado volume, mas que não pesa no olhar. Por isso é que eu recomendo esta, e acho que esta deve ser aquela que vocês, se querem iniciar a vossa pestana postiça, iniciar a colocação da pestana postiça, é esta que eu recomendo. E esta tanto dá, para mim é super versátil, porque tanto dá para looks para de dia, como para looks para de noite. Ela é excelente mesmo. Por isso é o que eu vos digo e que recomendo. E então às minhas clientes que vêm fazer uma maquilhagem comigo, não saem daqui sem pestanas postiças. E é o que eu recomendo sempre, pestanas postiças, que fica muito mais bonito, valoriza muito mais o vosso olhar e valoriza muito mais até a maquilhagem. Não tenham medo, eu sei que muitas de vocês têm medo, têm certos receios, mas assim que vocês veem e assim que vocês colocam, vocês veem logo que realmente eu tenho razão e depois vão ficar completamente rendidas a este olhar com a pestana postiça, que faz tanta a diferença, faz mesmo. Portanto, não tenham medo de as usar, não tenham medo de lançar nesta experiência e vocês já sabem que dá para voltar a usar. Eu tenho vários vídeos em que vos mostro como é que vocês podem voltar a usar a vossa pestana postiça, como é que hão de cuidar da vossa pestana postiça. Já sabem que o maior truque que vocês têm que fazer é deitar aquela cola que vem fora, que vem com a pestana postiça. As da Ardell não vem com cola, mas vocês compram sempre à parte este tubo de cola, que para mim é ideal. É a cola Duo, em que vocês colocam na banda da pestana postiça, deixam esperar 30 segundinhos e colocam do meio, assim com uma pinça, com o auxílio de uma pinça, e vão colocando aos poucos e poucos. Porque a base da Duo é tipo látex, e quando acaba por secar, acaba por ficar não muito líquido e acaba por ficar assim um bocadinho peganhento. E é aí que vocês têm que colocar a pestana postiça para que não fuja muito e vocês consigam ter o maior controle. Assim que vocês conseguirem colocar a vossa pestana postiça, vocês não vão querer outra coisa, podem ter a certeza disso, e não vão mesmo recorrer à extensão de pestanas, que por muito que vocês gostem ou não, e que por muito que haja pestanas postiças de acordo com o vosso olhar, de acordo com o vosso olho, e que fique bem, é sempre muito chato, porque depois começa a cair e vocês têm que ir retocar mensalmente, portanto acaba por ser um gasto, eu acho, desnecessário, na minha opinião, e respeito a vossa opinião. A pestana postiça realmente dá para vocês voltarem a reutilizá-la, têm várias opções no mercado para o vosso tipo de olho, para qualquer tipo de evento, para qualquer tipo de maquilhagem, e que fica sempre bem, bonito e valoriza muito mais o vosso olhar. E acreditem, vocês não vão querer outra coisa assim que começarem a colocar e isso tudo. Já sabem, se vocês se sentirem muito nervosas, não há nada como vocês comprarem um dia antes do evento, comprarem a pestana postiça e antes do evento, não no próprio dia, experimentarem os dias antes, para não ser naquele dia, senão vocês estão muito estressadas e vai correr tudo muito mal. Então estão ali uns dias antes a ver, a tirar, a pôr, a tirar, a pôr, a ver como é que vocês se sentem.
E assim no dia vocês não têm que estar com essa experiência toda, porque depois vai correr mesmo muito mal, não é? Nós nervosas fazemos coisas que depois correm muito mal. Então ali uns dias antes vocês vão praticando a colocação da pestana postiça e assim vocês vão ver que tudo corre bem, acreditem em mim. E depois, quando vocês até colocarem a pestana postiça e forem para o vosso evento, quando chegarem, já sabem, eu tenho um vídeo a falar sobre isto, tintim por tintim, passo a passo, o que é que vocês têm que fazer. Vocês retiram a vossa pestana postiça, retiram o pouco que há, o que está ali solto da cola, não é? Porque depois aquilo sai tudo como se fosse tipo um plástico. Retiram a cola, põem em água quente, uns 5 minutinhos, depois retiram da água quente e limpam tudo muito bem com leite desmaquilhante, com cotonete. E depois põem-nas a secar, assim, ao ar, e depois quando colocarem aqui na caixinha, se vocês quiserem, até coloquem um bocadinho de cola na ponta interior e na ponta exterior para poder colar aqui e ter sempre aquele formato da curvatura da pestana postiça. Portanto, é muito fácil, é só vocês apanharem o jeito, porque realmente eu acho que compensa bastante o custo, a prática e só custa quando vocês não sabem, porque quando sabem não vai custar, de certeza absoluta. Acreditem, para mim eu acho que compensa imenso. E pronto, e também vos mostrei aqui um pouco da marca favorita, a minha marca favorita sempre foi desde o início a Ardell. Agora tenho andado a me adaptar a algumas marcas como a W7, I Love Makeup Revolution e também gosto muito da Arlo. E que são marcas que vocês podem encontrar, a Ardell, por exemplo, numa Pluricosmética ou na Beauty ou na Maquilalia, e a W7 e a I Love Revolution, também na Maquilalia. Portanto, são pestanas postiças que vocês podem mandar vir, mas se vocês não estão habituados às pestanas postiças, o meu conselho é vocês irem à loja e verem lá e escolherem, ok? Muito obrigada por terem assistido a este vídeo, espero e por terem assistido novamente ao mesmo tema da pestana postiça, mas eu acho que vale a pena reforçar, é uma coisa que eu defendo muito na maquilhagem. E não se esqueçam de subscrever, deixar um gosto, se vocês acharam útil, outra vez aqui o tema da pestana postiça, deixarem abaixo alguma dúvida que tenha ficado ou que tenha surgido agora durante o vídeo. Um grande beijinho a todas e vemo-nos no próximo vídeo. Não se esqueçam de subscrever também o meu canal e de seguirem as minhas redes sociais. Beijinho a todas. Tchau, meninas!